guardando o registro do livro História do Inferno de Georges Minoir. A capa do livro é da editora Unesp, tradução de Fernando Santos. Essa aqui é a terceira edição. A primeira edição foi de 94. Essa edição é de 2023. E a capa ela é uma imagem de Sascha Schneider de 1901, Der Schamane. Um ponto importante é que eu já estou aqui no final do livro, onde está a questão da capa. A bibliografia, ela em prosa, com poucos textos. Eu não sei se tem todos os textos aqui de que o autor usou, mas pelos que eu já vi de alguns textos históricos, alguns livros de história, esse aqui é muito pequeno. Esse autor aqui, o Georges Minoir, ele é um autor de história das mentalidades religiosas. Esse texto aqui ele é separado em 9 capítulos, com a bibliografia em prosa, o prefácio dessa terceira edição, prefácio parece que é do próprio autor, e a introdução. O que acontece? É separado em, como eu falei, 9 capítulos, começando com a história das civilizações orais, a África Negra, os infernos xamânicos, a América pré-colombiana e os infernos germânicos escandinavos, onde o autor mostra que, para certas civilizações, o inferno nada mais é do que um mundo dos mortos, não é realmente um local de sofrimento. Temos algumas questões de sofrimento, principalmente nos escandinavos, mas não é tanto de sofrimento, é mais um preparo para o Ragnarok. Vamos colocar assim, a questão dos vikings e tal. Ele coloca as críticas em relação tanto dos africanos quanto da América pré-colombiana, que antes de que fossem realmente registrados, os europeus, principalmente a questão do cristianismo para o catolicismo, tirou tudo isso e destruiu muito do que a gente sabe, muito do que a gente saberia. A gente sabe algumas coisas dos astecas, dos incas e tal, mas a gente não sabe dos outros grupos. Mas é o que o autor fala. Nesse primeiro momento aqui é um negócio muito mais do mundo dos mortos do que um local de julgamento. Os infernos das grandes religiões orientais antigas. Inferno mesopotâmico, egípcio, hinduísta e masteístas. Um ponto importante quando ele fala, esse aqui é o segundo capítulo, ele mostra que sociedades, quando começou a surgir sociedades mais organizadas, com leis e tal, o inferno passou a ser de julgamento. Sendo que continua sendo uma questão de mundo dos mortos e que pode ou não ter alguma coisa boa. Porém, não é bom no nosso nível, assim, no nosso nível, na questão do cristianismo, paraíso. É tipo, um local que tem muita colheita, um local que que o clima nunca muda, que não tem doenças, mas você sempre vai estar trabalhando, ou seja, continua tendo todo o trabalho que a gente tem em vida, mas no além. Sendo que um ponto importante, quando ele fala do inferno dos hinduístas, ele coloca um pouco do inferno dos budistas, porque ele não coloca meio que falando isso, mas ele dá a entender que as duas religiões teve um começo muito próximo. Tem momentos que elas duas estavam próximas, só que as duas se divergiram em certos momentos. E tem um ponto também, que é que ele coloca um pouco da religião na Ásia, no Japão e na China, mostrando que a mesma coisa do que que a questão do budismo e tal, que uma civilização que tenha leis sempre vai ter um inferno de julgamento. Os infernos pagãos clássicos, o inferno grego, os infernos gregos, poetas e filósofos, o inferno existencial de Lucrécio, o inferno filosófico platônico, o inferno poético e popular de Virgílio. Quando nas partes dos clássicos, ele mostra os gregos foram os primeiros a colocar a questão da poesia para o inferno, que é um herói que vai ao inferno, vai ao mundo dos mortos, novamente a questão do mundo dos mortos, para fazer alguma coisa, para resgatar alguém, para poder pegar alguma coisa, mas estão lá e é muito presente na vida deles. Enquanto em algumas religiões você só sabe em rituais, nos gregos era sempre alguma coisa mostrando que eles foram ao inferno. Os filósofos usam o inferno como metáforas. Ele usa aqui o exemplo de Lucrécio, e tanto que Lucrécio ele achava que
o mundo que a gente estava já era um inferno em si. Ele depois vai influenciar muito a questão dos existencialistas, o niilismo, essas pessoas assim, tanto que Lucrécio ele se mata porque ele não via justificativa para continuar vivo. Quando ele fala a questão, ele mostra a questão do Virgílio e põe. O Virgílio foi tão importante para essa questão que quando Dante teve que ir para o inferno, quem guiou ele foi o Virgílio. Ou seja, teve uma influência muito grande na questão de todas as obras posteriores sobre o inferno, principalmente na de Dante. Quarto capítulo: os infernos bíblicos e hebraicos. A concepção bíblica antiga, as dúvidas dos hebreus sobre o inferno, século 3 e 1 a.C., os infernos rabínicos e talmúdicos e o inferno no Novo Testamento. O autor ele mostra, antes de ter contatos com outras civilizações, os hebraicos não tinham uma concepção de inferno. Tinha a concepção do mundo dos mortos? Tinha. Porém, tudo que eles falam sobre sofrimento, sobre punição, não é no além. É no nosso mundo, é na nossa vida. Tanto que, quando se pega alguns versículos bíblicos, se dá para perceber que está falando do mundo vivo, não do mundo do além para o sofrimento. Sendo que isso também influencia muito no cristianismo, porque não tinha realmente isso. E quando ele coloca aqui no Novo Testamento, é o quê? Até um certo momento não existia o inferno. Os livros mais antigos, que são as cartas, não tem isso. Qualquer menção, qualquer menção ao inferno é uma questão de tradução, ou depois dá para perceber que foi acrescentado depois por alguém que copiou o texto assim. Capítulo 5. Elaboração do inferno cristão. O inferno da tradição popular. As bases da doutrina, os pais da igreja. Os infernos das visões monásticas. E o inferno dos teólogos. Esse capítulo aqui mostra mais ou menos o foco do autor. O autor, ele mesmo que ele tenha nos três primeiros capítulos se focado no inferno de outras culturas, o foco dele, tanto na bibliografia dá para perceber, é a questão do inferno cristão e dos derivados dele. Quando ele começa a falar deles, é como aquilo que eu falei anteriormente. Ele começa a mostrar como a igreja foi criando a questão do inferno no início, das doutrinas, a popularidade, a forma como o inferno tem a importância do Dante e tal, só que aqui ele dá um geral antes de destrinchar. Sexto capítulo, derivado do inferno cristão. O inferno muçulmano, o julgamento. O inferno muçulmano, as penas. Os hereges e o inferno. A criação do purgatório. Como eu falei, mesmo que os muçulmanos não sejam uma doutrina cristã, se for por uma lógica geral, poderia ser chamado de uma seita, poderia, mas não se chamaria. A forma como a visão do inferno muçulmana está muito ligada ao inferno cristão que foi gerado no início do cristianismo, assim, alguns séculos depois do cristianismo. Assim como a criação do purgatório, que era um local que as pessoas que não tinham pecado suficiente para ir para o inferno irão se purificar, e pessoas que não estão puros o suficiente para ir para o céu irão para se purificar. Que depois teve toda a questão de intercessão para as pessoas que estão no purgatório. O capítulo 7. Os usos do inferno da Idade Média ao século XVI. O inferno dos artistas, o inferno, tema literário, o inferno do serviço da pastoral do medo e o inferno dos místicos. Como eu falei, o inferno dos artistas é a questão de como pinturas, os nobres, a própria igreja, pintavam ou criavam artes a partir do sofrimento. Aquelas catedrais que tem as imagens e tal. Tem muito autor que tem isso. O Bosch tem muito disso. O Van Eyck tem muito disso. Então é muito complicado apontar uma pessoa. O autor, o Minoi, fugiu o nome dele agora. Ele simplesmente não mostra imagem. Ele fala nomes, você pode ir pesquisando e vendo o que ele está descrevendo, porque ele não vai mostrar, mas ele vai descrever. A mesma coisa para a questão literária. O mais famoso é o do Dante. Também temos do Milton, o Paraíso Perdido. Então temos muito disso. A Pastoral do Medo é questão dos textos, das pregações que eram muito voltadas para a pessoa que vai morrer. Ou seja,
se você não se arrepender, você vai para o inferno. E era muito disso. Tanto que quando ele vai falar mais da questão de quando as pessoas pararam de acreditar no século XVIII para frente, muitas das críticas dos padres as pessoas não estão mais com medo do inferno. A gente está falando, mas as pessoas não estão realmente com medo do inferno. Capítulo 8. Capítulo 8. Questionamento do inferno, século XVII ao XIX. O inferno clássico, o inferno superpovoado, o endurecimento do século XIX e a crítica do inferno, séculos XVIII e XIX. Quando ele fala o inferno superpovoado é o quê? Como eu falei, tanta pregação sobre o que pode levar uma pessoa para o inferno fez o inferno parecer superpovoado. Tentavam usar isso como medo, mas as pessoas pararam de ter medo. O endurecimento do século XIX tanto é da parte da igreja, que não queria aliviar a questão do inferno, quanto do povo que não queria mais saber disso. Agora a pessoa vai para o inferno e não tem problema para isso. A crítica do inferno é tanto de filósofos quanto de outros teólogos sobre a forma como as pessoas estavam tratando o inferno, que também levou à questão do endurecimento. 9. A metamorfose do inferno, século XIX e XX. O recuo dos medos escatológicos, ocultação do inferno cristão, os novos infernos, século XIX, o inferno contemporâneo. O autor ele vai mostrar um negócio interessante que é o quê? Chega um momento que muita gente já não acredita mais no inferno. Ele coloca isso, que atualmente não existe mais a ideia do inferno, e sim, muitos locais vão tirando, vão mudando, não ser realmente o inferno eterno, porque fala assim, pô, um Deus misericordioso que tem o inferno eterno, qual que é a lógica disso? Então foi aliviando a pressão do inferno. Só que, como a questão dele, quando ele fala sobre Lucrécio, começou os filósofos a usar a ideia do inferno. O inferno, ao invés de ser um local do além, passou a ser um local na Terra. O autor ele coloca que, como eu falei, esse livro aqui é de 94. Quando o autor ele publica esse livro, ele vai e coloca os novos infernos do século XX. Ele vai e fala, século XX, o inferno contemporâneo. Pô, o pessoal passou por uma crise econômica, 2 guerras, mais de um genocídio, a Guerra Fria, crises de alimento, crise de doença, pandemia, que teve a pandemia no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, muita coisa aconteceu no século XX. Tanta coisa que o pessoal falou, peraí, a gente está no inferno. E ele ainda questiona como é que vai ser o século XXI, se vai ter outros problemas tão grandes quanto esse. O livro é muito interessante, ele é muito bom. O autor, ele para quem gosta de história da mentalidade, para entender um pouco mais como alguns povos vivem, algumas religiões se estruturam, é muito bom. Ele não deixa assim, é mais um ensaio do que um trabalho completo. Só que o trabalho no final ele foi muito bem feito pelo autor.